Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, deputado Celso Sabino. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Papo Antagonista. Maravilha. Antes de mais nada, só para quem não está acompanhando a discussão, né, a gente tem... o senhor está como relator dessa reforma do imposto de renda, que está provocando muita discussão, muito debate, muito tumulto também, e obviamente que isso está dentro de uma discussão mais ampla da reforma tributária, que nós tivemos ali alguns contratempos também meses atrás, né, e se entendeu por bem fatiar. Então, se o senhor puder dar um panorama do que aconteceu e de como está essa discussão agora, seria bom para atualizar a todos que estão nos assistindo. Cláudio, há décadas se fala em reforma tributária no Brasil, sempre com um discurso muito fácil, muito bonito, de desoneração, de desburocratização, de simplificação, de redução de carga, mas, de fato, nunca se evoluiu desse discurso. Ao longo de décadas, a gente tem aí vários ensaios para oferecer uma reforma tributária para o nosso país e nunca saiu do papel. Agora, é a forma encontrada, essa foi a forma encontrada de se avançar. Nós dividimos a proposta de reforma tributária nas questões relacionadas à tributação sobre a renda, nas questões relacionadas à tributação do consumo federal, estadual, e tramitam na Câmara 2 projetos importantíssimos e outros no Senado também, que foi a forma mais eficiente de nós avançarmos nessa discussão e efetivamente propomos um mecanismo de administração tributária mais eficaz, com menor carga e mais simples e também buscando justiça fiscal. Muito bem. Bom, o senhor esteve mais cedo com o ministro Paulo Guedes para falar de uma coisa que dessa exclusão, né, da tributação sobre o Simples, que é uma questão que levantou muita polêmica. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho desta conversa, desse bastidor, desta conversa que o senhor teve com o ministro e com também o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já até se pronunciou nas redes sociais mais cedo, dizendo que foi, não sei se foi o único, mas foi uma das pessoas que pediu para que houvesse essa exclusão. Como é que foi essa conversa? Como é que foram essas conversas? Desde quando fui nomeado relator dessa matéria, nós fizemos inúmeras reuniões com vários segmentos da nossa economia, com as mais diversas atividades da nossa sociedade. Foram mais de 60 reuniões, mais de 400 horas de trabalho, diariamente com o ministro Paulo Guedes, com a equipe econômica, com o presidente Arthur, com o intuito de aprimorarmos o texto, e a gente já avançou bastante nesse texto. Estamos ainda no processo de maturação dele, e durante esses diálogos, o presidente Arthur, que tem feito aí um amplo diálogo, não só com os parlamentares na Câmara, mas também com a sociedade, recebeu muitas sugestões em relação à questão do Simples Nacional. De fato, as empresas que estão hoje cadastradas no Simples Nacional, a sua quase totalidade, são de pequenos empreendedores, bares, restaurantes, pequenos comércios, pequenas lojas, que movimentam muito a nossa economia e enfrentam muitas dificuldades. Por isso, o tratamento diferenciado às empresas cadastradas no Simples. Geram empregos, e o presidente fez essa sugestão, nós nos debruçamos sobre essa possibilidade, unimos com a equipe econômica e hoje batemos o martelo junto com o ministro Paulo Guedes, atendendo essa sugestão do presidente Arthur, que foi provocado por vários atores da nossa sociedade, e vamos sim proporcionar esse incentivo a mais às empresas do Simples Nacional, tornando os lucros e dividendos distribuídos por essas empresas isentos. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso repórter, o Breno Grilo, que inclusive esteve em contato com a sua assessoria, ao longo dessas discussões, que ele pergunta o seguinte, ainda, obviamente a gente sabe que ainda faltam estudos, mas há alguma previsão do novo piso para isenção de tributação sobre dividendos, que é um tema também que provocou aí muito debate? Hoje, nós estamos na proposta defendendo uma isenção de R$20 mil para os lucros e dividendos recebidos de empresas de pequeno e médio porte, pequenas e médias empresas. Então, todos os lucros e dividendos recebidos de pequenas e médias empresas
lucro real, lucro presumido, independente da modalidade de tributação, até o limite de R$20 mil, estarão isentos. O que passar dos 20 mil será tributado o valor que passar dos 20 mil. A gente acompanhou aí uma influência, né, as propostas, uma influência muito grande da Receita Federal, né, que foi o que dizem que ela tirou ali o saquinho de maldades que estava na gaveta, né, para influenciar no texto. O Arthur Lira chegou a falar em tenentismo da Receita, né? Por que as propostas dos setores produtivos foram preteridas nessa discussão? Bom, nós ouvimos amplamente os setores produtivos, mais de 60 reuniões, indústrias, comércios, as mais diversas atividades, Cláudio, que você possa imaginar, nós tivemos a oportunidade de sentar e dialogar. De fato, a proposta que veio do governo, com forte contribuição da Receita Federal, trouxe uma direção absolutamente correta, que é a mudança de direção da nossa carga tributária sobre a renda no país. Agora, foram necessários, sim, alguns ajustes, alguns aprimoramentos, o filtro necessário realizado pelo Congresso Nacional, isso nós fizemos e continuamos fazendo. Já está perfeito o texto? Muito provavelmente ainda não, mas nós estamos buscando nos aproximarmos ao máximo da perfeição, trazendo a eficiência no sentido daquilo que o texto se propõe desde o início, é mudar a carga de tributação, desonerando fortemente o capital produtivo no país. E com isso, buscamos também um forte combate ao desemprego. Isso vai ao encontro do que o próprio ministro Paulo Guedes me falou mais cedo. Ele até mencionou, ele usou que ele gosta, ele tem umas frases bastante impactantes, né? Um bom marqueteiro, como sempre, um bom vendedor. E ele disse o seguinte: olha, eu sabia que tinha que fazer igual o Reagan. E aí ele está justificando, obviamente, o posicionamento dele em reduzir a tributação sobre as empresas e aumentar sobre justamente os dividendos, sobre os donos, né? Sobre os donos das empresas. E ele está aqui, me falou, a conversa que eu tive com ele, me falou que a expectativa é reduzir, né, de 34% para 21,5% a tributação sobre as empresas. É isso. Qual é o impacto que a gente vai ter na arrecadação? A gente está vivendo um momento de recorde até na arrecadação, a gente viu os números recentes aí dos primeiros meses do ano, e obviamente a gente está trabalhando, a gente entende que vocês estão ampliando a base também de arrecadação. Não tem compensação nisso, além desta outra tributação? O custo é quase 100 bilhões de reais, são 98 bilhões de reais o custo para reduzir o imposto de renda das pessoas jurídicas de 15% para 2,5%. E esse custo será um recurso que será injetado direto no caixa das empresas, que serão utilizados para reindustrialização, reinvestimento, novos projetos e novos empreendimentos. Nós vamos buscar a compensação, com isso taxando os lucros e dividendos, que no mundo inteiro são taxados quando são distribuídos, e nós vamos retirar a isenção dos lucros e dividendos, vamos retirar a dedutibilidade da JCP, que também os grandes contribuintes são os bancos dessa modalidade de ativos, que é o JCP, e nós vamos compensar sim, integralmente. Esse valor injetado diretamente nas empresas, já os meios acadêmicos, aí já há estudos de doutores da Universidade Mackenzie, São Paulo, do CDL, o Centro de Dirigentes Políticos também, de lideranças políticas também, já fez um estudo apontando para uma possibilidade de incremento positivo do PIB com esta medida já de 1,6% do PIB. Isso significa geração de emprego, movimentação positiva da economia e um novo ambiente de negócio agora nessa pós-pandemia, com empresas no país em melhores condições, mais saudáveis e, por que não dizer, mais ricas, né? Queremos fazer empresas robustas, e com as empresas robustas, esses valores, 100 bilhões, vão se transformar em betoneira, em caminhões, em novos shoppings, em novos empreendimentos na construção civil, enfim. E nós vamos combater fortemente com isso o desemprego no Brasil. Nessa compensação, tem uma proposta que é a tributação de auxílios pagos a servidores, como auxílio moradia, né? Isso está na mesa ainda? Tá? Isso não é um dos detalhes que a gente incluiu no projeto, que eu não irei abrir mão, né? O fim da isenção do auxílio moradia e do auxílio transporte pago aos agentes
públicos, né, deputados, senadores, membros do Ministério Público, juízes. Isso não só vai trazer recursos para que a gente possa baixar o imposto de renda de todas as pessoas, como também vai representar uma forte sinalização do Congresso Nacional, que é um Congresso reformista, que é um Congresso vinculado às reformas no Brasil, e que também está com foco muito motivado em enxugar a máquina pública. Eu lhe pergunto o seguinte, na questão da tributação dos dividendos, o senhor não acha que está havendo, vamos dizer assim, há um tratamento igualitário em relação a empresas de pequeno porte, de médio e grande portes? Nós temos aí, obviamente, já conversando até com empresários, grandes empresários, pessoal do mercado aqui, eu já ouvi diversas saídas, diversos caminhos que esses grandes empresários podem optar para poder escapar dessa tributação sobre dividendos, coisas que normalmente pequenos empresários não têm conhecimento, às vezes não têm nem capacidade para fazer. Isso não pode criar uma distorção? Continuar protegendo e esses grandes continuarem Nós estamos nesse sentido? Todos os contribuintes que receberem lucros e dividendos distribuídos por empresas do Simples, nós vamos deixar isentos. Os contribuintes que receberem lucros e dividendos de empresas de pequeno e médio porte, até o limite de 20 mil, serão isentos, serão taxados apenas do valor passar de 20 mil. Em relação a grandes empresas e medidas de distribuição disfarçada de lucro, nós temos uma legislação bastante rigorosa, nós estamos incluindo no texto também, de forma literal e bastante taxativa, elencando vários tipos de distribuição disfarçada de lucro a fim de coibir essa prática. Mas como será esse escalonamento? Acima de 20 mil, por exemplo, nesse caso de pequenas e médias empresas, acima de 20 mil a tributação, há um escalonamento? Não, 20%. A alíquota será de 20%. Então, eu acho que essa é uma grande questão, né? Porque você vai lá, 20.001, você já tem a tributação de 20%. O outro que tem, sei lá, 1 milhão... Sobre um. É 20%. Sobre um. 20% sobre apenas um que passar. O outro que tiver um lucro de dividendo de 1 milhão vai ser taxado em 20% de 980, no caso, 980 mil, né? Pois é. Eu só acho que não é necessário um escalonamento nesse caso. Existem várias ideologias que transitam essa questão da tributação sobre os lucros e dividendos. Alguns defendem uma tabela progressiva, outros defendem uma faixa maior, mas o que de fato acontece é que há 25 anos nós convivemos com a isenção dessa modalidade de renda, que é a distribuição de lucros e dividendos. Nós estamos enfrentando, nós estamos dando um passo importante com o fim dessa isenção. E, em contrapartida, nós estamos baixando, de uma forma bastante ousada, o imposto de renda de todas as pessoas jurídicas no país, que estão no lucro real, no lucro presumido, no lucro arbitrado, somadas dá 1 milhão, são 1 milhão e 100 mil empresas ativas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já deve votar na semana que vem, é isso? A nossa perspectiva é essa. O texto está bastante amadurecido, nós estamos também com diálogo com os deputados da oposição, avançamos bastante em várias medidas. Eu acredito que para a semana que vem a gente já vai ter uma maturidade necessária para trazer a proposta para o plenário. E, Jonga, fala abaixo. Oi? Pois não. Pode falar, desculpa. Essa reforma que a gente está acompanhando, a reforma ministerial, isso pode ter algum impacto na tramitação do projeto, não? Acho que o Congresso Nacional tem dado várias demonstrações de compromisso com as reformas. Nós aprovamos já aqui a tão aguardada autonomia do Banco Central, que há anos se almeja. Nós aprovamos aqui um projeto que estava engavetado há muitos anos, que era o fim dos supersalários. Devemos votar também nos próximos dias a privatização do Correio. Já aprovamos a privatização da Eletrobras. Já implantamos a comissão especial da reforma administrativa. Então, eu acredito que o Congresso Nacional está blindado a qualquer evento político externo. O compromisso dos membros do Congresso Nacional com as reformas está amplamente absolvido em toda a sociedade. Tá certo. Bom,
Agradeço sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Deputado Celso Sabino, que é o relator da reforma do imposto de renda. Obrigado, Cláudio. Uma boa noite a todos que nos assistiram. Estou à disposição de todos para esclarecer todos os pontos. Forte abraço. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.